sei que é gostoso ouvir sobre as bênçãos de Deus, sobre os milagres, a graça, a misericórdia, o cuidado e a proteção de Deus. E acredite, é gostoso falar sobre esses temas também. Mas esses são apenas alguns dos temas da fé cristã, alguns dos temas da palavra de Deus. E se nós ficarmos só neles, nós não teremos a plenitude da palavra de Deus. Nós não teremos a plenitude de Deus e nem de suas promessas. E se não temos a plenitude de Deus, de sua palavra e de suas promessas, então não temos Deus. Pois ou Deus vem e Ele está inteiro em nossa vida, ou não temos Deus, ou Ele não vem, Ele não está. Escolher uma parte de Deus e deixar outra parte de Deus de lado não faz sentido. É como comprar um automóvel e deixar algumas partes dele de lado. Deixar aquelas partes que não gostamos ou que dão despesa e precisam de manutenção de lado. Tipo comprar um automóvel e deixar o motor de lado, pois o motor consome combustível, o combustível está caro, então... Ou então comprar um carro e deixar de lado os pneus e a suspensão, porque afinal nessas estradas esburacadas isso acaba dando problemas, de vez em quando precisamos fazer a substituição dessas peças, então vamos deixá-lo de lado. Ou seja, não tem sentido isso. Até podemos, ao comprar um carro novo, fazer a opção, né? Existem alguns opcionais, mas o carro, o automóvel, ele precisa vir inteiro, senão não o teremos. Teremos no máximo uma barraca de metal, alguma coisa que não tem utilidade, não faz sentido. Assim é ter apenas uma parte de Deus, aquelas partes que nos agradam, ou ter uma parte da palavra de Deus, daquelas partes que nos satisfazem, daquelas partes que confirmam o nosso estilo de vida, as nossas ideologias, os nossos pensamentos. Nós não teremos Deus, não teremos sua palavra, teremos no máximo um ídolo feito à nossa imagem e semelhança, mas um ídolo que não vai ouvir, não vai falar, não vai fazer diferença em nossa vida. Então precisamos falar também daqueles temas que são mais indigestos, daqueles temas que geram desconforto, inquietação, mas que são essenciais para a nossa caminhada de fé, porque são esses temas que vão gerar transformação, e por meio deles nós experimentamos a plenitude de Deus, o agir de Deus em nossa vida. Por isso que nós temos ouvido nas últimas reflexões bíblicas sobre a faxina que precisamos fazer em nosso coração, temos ouvido sobre as questões mais importantes da vida que nós temos ignorado, enquanto que nos concentramos muitas vezes em coisas pequenas, em assuntos mais insignificantes e deixamos então as grandes questões de lado. Ou como ouvimos na semana passada, o fato de usarmos 2 pesos e 2 medidas, dependendo dos nossos interesses e das nossas intenções. Ou seja, temos ouvido sobre as nossas incoerências, sobre os nossos pecados. Hoje eu quero fechar esta temática com a seguinte palavra de Jesus. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não há como fazer uma faxina no coração, nem perceber as questões mais importantes da vida, e nem usar pesos e medidas corretos, se nós não estamos enxergando direito, se nós não enxergamos de forma adequada. Aos 12 anos atrás, eu comecei a reclamar das placas de trânsito, das legendas dos filmes e das apresentações de PowerPoint. Elas não estavam nítidas. Até que em certa ocasião eu mesmo fui fazer uma apresentação de PowerPoint e eu estava tendo dificuldades de ajustar o foco do projetor. Cheguei a achar que ele estava com defeitos, então eu perguntei para algumas pessoas que estavam ali naquele ambiente já antes de iniciarmos o encontro,
como que eles estavam enxergando, e eles falaram que estava bem, estava nítido, embora para mim não estava. Então me ocorreu que talvez numa dessa, quem sabe, de repente o problema não estivesse no projetor, no PowerPoint, o problema não estava nas placas, não estava nas legendas dos filmes, mas sim em meus próprios olhos. Então eu procurei um oftalmologista e desde então eu tenho usado um equipamento que me ajuda a enxergar melhor. O óculos, esse aqui já acho que é o quarto óculos desde então. A orientação que Jesus faz nesta palavra que foi lida é que devemos fazer o mesmo no âmbito ético, moral e espiritual. Ou seja, devemos avaliar a nossa percepção das coisas antes de corrigir os outros ou de fazer julgamentos. Pois nem sempre o problema está no outro. Muitas e muitas vezes o problema está em nós mesmos, da forma como nós enxergamos a vida, da forma como nós enxergamos o mundo. Nem sempre é o outro que está agindo errado, mas é a forma como nós entendemos a vida. E o próprio pecado é que nos faz enxergar erro, pecado na vida do outro. Houve uma fase da minha vida em que eu havia me tornado bastante seletivo, bastante moralista. Eu via pecado em tudo e em todos. Eu gostava das palavras de juízo da Bíblia, eu gostava de ouvir pregações que revelavam o pecado das pessoas, daquelas pregações de descer a lenha, né? Mas eu fui me fechando do mundo, da vida, fui me isolando. Foi durante o primeiro ano da faculdade de teologia em que eu comecei a perceber a trave que estava em meus olhos. Ou seja, eu não estava enxergando as coisas, nem a vida e nem a palavra de Deus de forma adequada. Eu estava enxergando apenas a dimensão do juízo de Deus, e isto havia me levado à amargura, havia me levado a um isolamento. Mas louvado seja Deus que Ele me ajudou a reverter este quadro. E aos poucos, então, eu fui percebendo as coisas com outro jeito, com outra perspectiva, olhando para a vida com outra perspectiva, fui me abrindo mais e assim também experimentando mais não só da vida, mas experimentando mais do próprio agir de Deus na minha vida. Portanto, eu tive 2 momentos na minha história onde eu precisei de ajuda para poder enxergar melhor. Uma vez, numa ocasião, eu precisei de um oftalmologista e de um óculos que me acompanha desde então, e de outra vez eu precisei de ajuda do Espírito Santo, que tem me acompanhado desde então. E assim como eu preciso diariamente limpar os meus óculos, pois vai acumulando sujeira, então diariamente ele precisa ser lavado e limpo, e regularmente eu preciso voltar a visitar o oftalmologista para trocar a lente, porque a visão com o tempo ela vai se tornando mais frágil, mais fraca. Também diariamente eu preciso que o Espírito Santo me ajude, me converta, me convença da verdade, me ajuda a enxergar a verdade, pois os pensamentos, as coisas que eu vou vendo, percebendo, elas vão criando na minha visão de mundo, visão de vida, uma camada que me impede de perceber as coisas como elas realmente são. Então eu preciso diariamente limpar também essas lentes espirituais, essas lentes psicológicas, para não emitir juízos em relação ao outro, sendo que o problema pode estar em mim mesmo. Então, com todo carinho, com amor a você, por amor à igreja, por amor ao reino de Deus, procure ajuda, revise a tua vida, revise os teus conceitos, revise a forma como você olha para a vida, para as pessoas, para a palavra de Deus e para todas as coisas que estão à sua volta. Ou como disse Jesus, tire primeiro a viga que está em teu próprio olho, limpe ele, para que você possa enxergar.
e ver claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Portanto, antes de procurar e apontar o pecado no próximo, procure, confesse e se arrependa dos próprios pecados. Antes de querer consertar a vida do outro, conserte a tua própria vida. Pois em casa de ferreiro o espeto não pode ser de pau. Em casa de jardineiro o jardim não pode ser um matagal. Pense nisso, ore por isto e mude isso. Permita que Deus vá moldando a tua vida, que o Espírito Santo vá limpando estes anos e mais anos de acúmulo de conceitos e pecados e sujeiras que impedem de enxergar a vida de forma adequada. E que Deus te abençoe neste processo. Amém.